Oi pessoal, e aqui mais um vídeo dos Cavaleiros do Zodíaco. Dessa vez eu vou falar sobre a saga de Poseidon, uma saga canônica. Porque diferente do que você viu no anime lá, a saga de Asgard, que é uma saga filler, termina com a Saori sendo sequestrada pelo Poseidon, que reencarnou no corpo de Julian Solo. Mas no mangá ela não foi sequestrada coisíssima nenhuma. Ela que quis vir até ele para pedir para que ele parasse com a chuva que estava inundando e matando pessoas inocentes. E ele, todo egoísta e arrogante, recusa atender o pedido de Atena. Mas ele diz que pode deixar ela receber toda a água da chuva se ela entrar no suporte principal. E acontece que assim a Saori espera os Cavaleiros de Bronze entrarem em ação para salvar ela, salvar a Atena. E então Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki, que já estão com as suas novas armaduras, que voltou na vida com o sangue dos Cavaleiros de Ouro. No mangá do Ikki não recebe sangue nenhum, ela se restaura sozinha, das próprias cinzas. Eles se preparam para enfrentar os temíveis generais marinas, que segundo eles dizem ser tão fortes quanto os Cavaleiros de Ouro. Será? Então, o primeiro desafio do Seiya é entrar no pilar do Oceano Pacífico Norte, que é protegido por baia de cavalo marinho. E se vocês verem mais dublado, vocês vão perceber que a voz dele é assim. É, já deu para perceber. É claro que o Seiya tem muitas dificuldades, pois o Baian tinha um grande poder e ele varreu o Seiya várias vezes com sopro divino e os ventos do furacão. Mas acontece que o Seiya já conhecia essas técnicas porque ele enfrentou o Mist, que tinha a técnica do furacão das trevas. E de repente, a armadura do Seiya brilha dourado, pois a armadura de Pegasus, que voltou à vida com o sangue do Aioria, estava brilhando dourado. E com isso, o Seiya consegue derrotar Baian com seus meteoros. Mas ele não consegue destruir o pilar. Enquanto isso, China veio ajudar os Cavaleiros de Bronze e enfrenta a Tétis de Sereia. Ô, briga de mulher é bom, hein? E por fim tem o Kiki, o aprendiz de Mu, que levou a urna da armadura de ouro de Libra, que segundo ela tem as armas que podem usá-la para ajudar os Cavaleiros de Bronze a destruírem os pilares. E o Seiya pegou o escudo e acabou com aquele pilar. Com isso, um pilar a menos, faltam seis. Aí no pilar do Oceano Pacífico Sul é protegido por Yod Skilla, um violento general marina que era inimigo do Shun. Ele tinha suas seis feras que trouxeram trabalhos para o nosso Cavaleiro de Andrômeda. Mas pelo menos aqui, diferente do anime lá que vocês vão ver, o Shun não ficou dependendo do Ikki não nessa luta. Ele derrota todas as feras do Io com as variedades que ele tem das suas correntes, tipo Rede de Andrômeda, Captura de Andrômeda, essas coisas aí. Só que o Io tinha um golpe poderoso chamado Tornado Violento, que derrubou o Shun muitas vezes. Mas para surpresa de todos, a armadura de Andrômeda do Shun brilha dourado e o Shun estava preparado para enfrentar a Esquila, que acabou morrendo ao tentar proteger o seu pilar, pois o Shun destruiu ele com o Nunchaku da armadura de Libra. Indo para o pilar do Oceano Índico, Shiryu enfrenta Cristina de Chrysaor, que lembra um pouco Shaka, por alguma razão. A lança dourada de Cristina era tão poderosa que ela até perfurou o escudo do dragão com a lança, como se ele fosse de papelão. Shiryu estava quase pensando em desistir, até que o espírito de Shura o incentiva a não desistir. Afinal, foi o Shura que salvou sua vida. E com isso, Shiryu se recompõe e a sua armadura, que voltou à vida graças ao sangue do mestre ancião, não do Mu no anime, sim do mestre ancião no mangá, Shiryu se recompõe. Mas vendo que ele ficava dependendo do tempo todo da sua armadura, ele acabou tirando ela e conseguiu partir a lança do Krishna com a Excalibur. Mas o Krishna começa a usar seu verdadeiro poder, Massa Musha, sei lá como é a técnica dele, que é uma técnica que paralisa os sentidos das suas presas. E com isso, o Shiryu estava à mercê dele. Mas Shiryu, ainda acreditando no seu sétimo sentido, consegue partir os pontos cósmicos de Krishna, o matando. Mas resultado disso, Shiryu fica cego de novo. O Shiryu só perde a visão. Mas mesmo assim, ele consegue destruir o pilar usando a espada de Libra. Chegando no pilar do Oceano Antártico, Yoga acaba se deparando com o Camus de Aquário. Mas peraí, o Camus não tinha morrido? Então, o Yoga tenta atacá-lo pensando que era um impostor, mas o Camus, usa o seu golpe. Execução Aurora que derrubou o Yoga. Yoga fica emocionado em pensar que talvez ele era o seu mestre mesmo, mas infelizmente, a realidade é mais cruel e dura que suas expectativas.
Enquanto isso, Seiya encontra Marin, que revela ser Seika. Seiya fica emocionado em pensar que tinha finalmente encontrado sua irmã, mas também sofreu um golpe da vida. E quem derrotou Sei e Yoga foi Caça de Linares, um general marina que, na minha opinião, é o mais fraco de todos, que só ganha dos seus inimigos usando aquele golpe sujo de se passar pelas pessoas. Quando o Shun chega lá, ele encontra seus amigos derrotados e é atacado pelo seu irmão Ikki. Mas logo o Shun descobre que esse não é o Ikki, e sim o Caça, que se passou por ele. Shun fica furioso e tenta atacá-lo, dizendo que vai acabar com o Caça por ter mexido com os sentimentos dos seus amigos. Geralmente o Shun sempre chora emocionado, triste, quando vê um amigo morrendo, mas dessa vez o Shun estava chorando de raiva, pois ele estava com muito ódio, pois ele quer acabar com o Caça. Mas Caça, mais uma vez, se passa pelo Ikki, e apesar do Shun saber que isso era um truque, ele não teve coragem de finalizá-lo. Porra, ele tava na... Tipo, o Shun já tinha evoluído bastante nas 12 casas, por que ele degraiu? Bom, pelo menos não foi pior do que os fillers lá da torre, onde ele apanha feito bichinha lá no anime. Agora, no mangá isso aí é canônico. O Shun não teve coragem de matá-lo só porque ele parecia ser seu irmão. E por causa disso, Shun é derrotado pelo golpe mais fraco do caça, Salamandra Satânica, que só acertou o Shun porque estava desprevenido e de guarda baixa. É, ele baixou a guarda. De repente, o Ikki aparece, o verdadeiro Fênix, e dá uma surra no caça por ele ter mexido com os sentimentos dos seus amigos. E você acha que o Ikki tem piedade dos seus inimigos, mesmo que ele assumisse a forma do seu irmão Shun? Errou. Fatality. E então o Ikki destrói o pilar do Oceano Antártico com um tridente de Libra. Agora uma coisa que é real. O Ikki até admitiu que se Caça tivesse passado por Esmeralda, ele até teria perdido. Mas acontece que já era. Depois que se recuperaram, Seiya, Yoga e Shun decidem continuar, onde o Yoga vai para o pilar do Oceano Antártico, Oceano Ártico, onde ele acaba se encontrando com o General Marina de Kraken, que revelou ser o seu ex-melhor amigo, Isaac de Kraken, que estava revoltado e furioso com o Yoga, porque quando eles eram crianças, eles foram treinados juntos, pelo Camus, no mangá, e pelo Cavaleiro de Cristal no anime, onde os dois possuem uma boa amizade, até que o Isaac descobriu que o Yoga só queria ser cavaleiro só para poder ver o corpo da sua mãe. Isaac então ataca Yoga, mas acabou se sacrificando para salvar ele, o que custou um olho. E por causa disso, o Isaac sobreviveu, se tornou um general marina, e achando que os cavaleiros de Atena não servem para trazer paz à justiça, decidiu acabar com o Yoga, arrancando o olho dele. Não arrancou o olho do Yoga não, só deixa ele meio machucado, porque o Yoga ainda pode enxergar, mesmo com o olho assim nesse estado. Mas apesar de tudo, o Yoga decidiu que se manteria firme e frio, e vendo que o Isaac já não era o mesmo de antes, decidiu lutar a sério. E de repente, o Yoga, a armadura do Yoga brilha dourado por causa do sangue do Miro. E então o Yoga derrota Isaac com a execução Aurora. E antes de morrer, Isaac pede perdão a Yoga e pede para ele tomar cuidado com o verdadeiro inimigo, que não é Poseidon, e sim com alguém que eles conheciam há muito, muito tempo. Yoga então destrói o pilar com a tonfa de Libra. Nem sei se fala certo tonfa, que era... Deixa pra lá. Enquanto isso, a Ioria queria ir pro santuário, pro templo de Poseidon, salvar Seiya e a Saori, porque ele estava preocupado com o que pudesse acontecer com os Cavaleiros de Bronze. Mas Mu falou que o Ayori e os outros devem ficar, né? Porque o grande mestre ancião achou que eles deveriam permanecer aqui nas 12 casas, se preparando para a grande batalha que poderá ser depois de Poseidon. E um fato curioso é que pode ter sido que talvez, se a Iori e Miro fossem juntos lá pro templo de Poseidon, os dois acabariam com os 7 generais marinas. Mas eu acho que tem um que eles teriam dificuldade, que é o temível dragão marinho, que aparece no suporte principal atacando o Ikki, e aí que ele revela ser Kanon, o irmão gêmeo mais novo de Saga. Pois existiam suas diferenças. Enquanto o Saga era dividido entre o bem e o mal, o Kano era puramente do mal. E foi o Kano que orquestrou tudo isso, todo o plano de 13 anos atrás de tentar matar Atena. Mas Saga, que não aguentava ver seu irmão possuído pelo mal, o trancou no Cabius Union, onde ele ficará lá até o resto da sua vida. Só que Kano sobreviveu e ele encontrou o Tridente, onde ele acabou
acordando Poseidon, que decidiu adormecer no corpo de Julian, que naquela época ele tinha só 3 anos. É 3 anos mais velho que a Athena, que era só um bebê na época. E por causa disso, Cano se tornou dragão marinho, enganando todo mundo e até Poseidon. Enquanto isso, no pilar do Oceano Atlântico Sul, Shun encontra Sorento, onde no anime ele fica surpreso em ver que ele estava vivo. Por isso que eu falei que a morte do Siegfried Dub lá do Asgard do anime foi em vão. E Shun tem dificuldade de enfrentar o Sorento, mas ele consegue derrotá-lo mesmo assim. Enquanto isso, China, que acabou de derrotar Tet, chega no suporte principal, onde estava Poseidon. Mas ela é derrotada. E em seguida, Sei aparece e também é derrotado, tendo sua armadura de Pégaso destruída. Mas de repente a alma de Aioros envia a armadura de ouro de Sagitário para que Sei vestisse e preparasse a sua flecha contra Poseidon. Mas Sei estava ciente de que talvez Poseidon faria sua flecha voltar-se contra ele. E isso foi o que aconteceu. Sei foi atingido pela própria flecha, mas não morreu porque a armadura não permitiu. E com isso a China também se joga na frente, sendo atingida nas costas, se tornando o escudo humano para o Seiya, para que ele tentasse acertar de novo Poseidon. E aí na terceira tentativa, Shiryu, Yoga e Shun aparecem e passam a ser o escudo humano do Seiya, depositando todo o seu cosmo e sua energia para que a flecha, para que assim Seiya ficasse mais confiante e conseguisse atingir Poseidon na cara. Só que aí ele cometeu um erro. Pois agora o Poseidon despertou de verdade, ou seja, estavam ferrados. Enquanto isso, Ikki e Canon se enfrentam. E mesmo o Canon não sendo tão forte quanto o Saga, o Ikki encontrou sérios problemas contra ele. Até que Sorento, que após ser derrotado pelo Shun, mas foi poupado, descobriu tudo sobre Canon e queria matá-lo, mas Ikki falou que só o Canon sabe como salvar a Athena. E com isso todos os 7 pilares são destruídos. E Canon, vendo que seu plano já foi arruinado, contou que a única forma de aprisionar Poseidon é com a ânfora de Atena, que segundo ela seria capaz de tirar Poseidon do corpo de Julian. Enquanto isso, Yoga recebe a armadura de Aquário do seu mestre Camus, cujo espírito veio ajudar seu pupilo, e Shiryu então já veste a armadura de Libra do seu mestre Ancião. Assim então, 3 cavaleiros de bronze, Shiryu e Yoga usando as armaduras de ouro de Sagitário, Libra e Aquário, se preparam para enfrentar Poseidon. Ikki então tenta atrasá-los para que ele ganhasse tempo, para que Seiya pudesse salvar a Athena. E com isso, o pilar é destruído e Seiya salva Saori. Bem feito, Poseidon. E com isso, ela pega a ânfora de Atena e tenta aprisionar Julian, ou melhor, Poseidon, que tenta lançar seu tridente contra Atena, mas infelizmente tem 2 versões diferentes. No mangá original, o Canon se recebe o golpe, onde ele reconhece que estava errado e acaba se sacrificando por Atena. Enquanto isso, Seiya, no anime que Seiya que recebeu esse golpe, talvez porque eles queriam fazer o Seiya ser o cavaleiro que mais se arrisca e se sacrifica por Atena, e fazer o Canon não aparentar ser bonzinho no final das contas. Essa foi uma puta cagada. Eu admito, foi uma puta cagada mesmo. Vai fazer o quê? No final das contas, os cavaleiros conseguem derrotar Poseidon, aprisionando ele na ânfora, e com isso todos voltam para casa. Enquanto isso, a Tétis, que ainda estava viva, vendo que Julian ainda pode ser salvo, decidiu salvar o seu imperador. Não porque ele era o Poseidon, e sim porque há muito tempo atrás, quando Julian era criança, ele encontrou um pequeno peixinho lá e ele salvou a vida desse peixe, o jogando de volta para o mar. E esse peixe era ninguém menos que a Tétis. Isso é mostrado no mangá. E com isso a Tétis se sacrifica e salva Julian. Aí depois de tudo isso, o Sorento, que é o único dos generais marinas que sobreviveu, se encontra com o Julian. E o Julian, que no passado costumava ser um riquinho mimado, egoísta e fútil, que não se importava com ninguém, acabou amadurecendo e passou a pensar nos outros e ser uma boa pessoa, abrindo mão de sua fortuna e ajudar as pessoas que perderam lares e famílias. E a partir daquele momento, o Julian e o Sorento se tornam melhores amigos. Esse foi o meu vídeo mais longo. E com isso termina a história de Poseidon, que foi a última saga do anime clássico. Enfim. Ou será que não?